dado por chão de X é o máximo desse conjunto. Conjunto formado por cada inteiro K, tal que K é menor que ou igual a X. Ó, o conjunto formado por cada inteiro K menor que ou igual a X, ele tem uma cota superior. Ele é limitado superiormente por quê? Por X. Então ele tem um máximo. E esse máximo é o que nós definimos como o chão de X. Então veja, daí eu te pergunto, quem é o teto de π? E quem é o chão de π? Quem é o teto de π? Qual é o menor inteiro que é maior que ou igual a π? É o 4. E quem é o chão de π? É o 3. Tá? Tá bom? Quem é o teto de menos raiz de 2? E quem é o chão de menos raiz quadrada de 2? Quem é o teto de menos raiz quadrada de 2? Menos 1. E quem é o chão de menos raiz de 2? Menos 2. Tá? Você tem isso. Tá? E observe o seguinte. Dado N inteiro, o chão de N é o teto de N, que é quem? Que é N. Definição. Tá? Qual é o menor dos inteiros maiores que ou iguais a N? N. Tá? E outra coisa, outro fato. Dado X real, o X é menor que ou igual a quê? A seu teto, e é maior que ou igual a quê? Ao seu chão. Pela definição. Tá? O mínimo desse conjunto é maior que ou igual a X. Porque ele está no conjunto. O máximo desse conjunto é menor que ou igual a X, porque ele está nesse conjunto. Ok? Então, não esqueça disso aí. Não esqueça disso. Entendido? Então, feito isso, apresentados esses elementos, vamos à definição desta proposição. É evidente que eu não vou colocar a demonstração lá. Aqui. Eu vou admitir isso aí, tá? Feito isso, então você já sabe, vou apagar e vou... Talvez seja melhor deixar aqui, tá? A apresentação, pensar o que é que eu faço. E vamos à demonstração dessa. Ó, vou deixar aqui esses elementos e vou colocar aqui a prova,
Isso aqui vai tá à parte, tá? Isso aqui vai estar à parte, eu quero a prova desta proposição aqui. Então, eu vou deixar essas coisas aí para você entender. Não, melhor você já pagar logo mesmo. Você já entendeu? Então, vamos à prova. Vou apagar isso. Para ficar mais organizado, tá? Mentira. Tá bom? E vamos à prova. Ó. Prova. Tá? Então começa o seguinte. Começa da seguinte forma. Seja x um número real seja x positivo. Seja x um número positivo. Aí observe uma coisa. Ó. Dado n inteiro, dado n natural, e n maior do que x, dado n natural e n maior do que x, tens. Olha, acompanha o raciocínio, ó. Quem é x elevado a n sobre n fatorial? Quem é x elevado a n sobre n fatorial? Eu sei que isso é maior do que zero. Já começa de partida. Isso é maior do que zero. Tá bom? E isso é igual a, ó, eu vou pegar e vou botar aqui, pontinho, 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 vezes, até, o n fatorial é 1 vezes 2, passando pelo teto de x, não é? Teto de x, porque esse n tá. Vou pegar o n aqui, não só maior do que x, n maior que o teto de x. Então, se você pega o n maior que o teto de x, isso aqui fica, tá, vezes. Aqui vai ficar o teto de x somado com 1, vezes, até chegar em n. Tá? Porque o n maior que o teto de x, vai ficar 1, 2, teto de x mais 1 até chegar ao n. Eu posso já parar aqui, né? Porque o n é inteiro, ó. Teto de x é inteiro. E aqui em cima, o que é que vai ficar? X, 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 x e x. Tá? E isso aqui é igual a... Observe. Observe que isso aqui é igual a x sobre 1. Eu vou chamar isso aqui de uma constante cx. Eu vou pegar esse termo aqui, ó. Esse termo aqui. Você observe que esse produto aqui todinho, até aqui, ele depende de n. Hã? Não depende de n. Ele é um certo cx. É uma constante que só depende de x, tá? Então isso vai ser cx vezes quem? X sobre teto de x mais 1 vezes até x sobre n.
Mas veja o seguinte. Veja o seguinte. Cada um desses fatores é menor que ou igual a x sobre o teto de x mais 1. Perceba o que eu estou falando. Ó. Cada um desses fatores é menor que ou igual a x sobre o teto de x mais 1. Por quê? Porque eu estou substituindo em cada fração dessa um denominador que é o quê? Maior que ou igual ao teto de x mais 1. Portanto, se eu estou aumentando os denominadores, eu estou diminuindo as frações, de modo que isso fica menor que ou igual a constante cx vezes x sobre o teto de x mais 1 vezes o quê? Até x sobre o teto de x mais 1. Concorda comigo? Tá? O que foi que eu fiz daqui para cá? Eu substituí em cada fração dessa restante um denominador que é menor ou igual ao denominador que tinha. Então a fração ela fez o quê? Aumentou. Talvez eu tenha falado errado no início. Eu estou substituindo cada denominador por um número que é menor que ou igual ao denominador que já tinha. Então a fração aumentou. Então o produto aumentou. Certo? Mas isso aqui é igual. Deixa eu trocar. Espera aí. Já está ficando ruim de escrever. Sobre o teto x, e pelo teto de x, né? Ficaria x era para o teto de x, e pelo teto de x. Não? Por que não tem capa dentro? Já que o banho botado ali, embaixo, O como é? esse x dividido pelo teto de x, não tem que botar x elevado ao teto de x dividido pelo teto de x. Não, porque o fatorial de n é 1 vezes 2, aí passa pelo teto de x mais 1 até chegar ao n. Fatorial de 6, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Então, isso aqui vai dar C índice x vezes quem? X sobre o teto de x mais 1 elevado a quem? A n menos teto de x. Não é não? Que é igual a quê? A C índice x sobre o quê? Sobre x dividido pelo teto de x mais 1. Tudo isso elevado a quê? Ao teto de x vezes quem? X sobre o teto de x mais 1 elevado a n. Tá? Ou seja, você tem a seguinte desigualdade. Que desigualdade você tem? Você tem 0, 0 é menor que x elevado a n dividido por n fatorial, que é menor que ou igual uma constante dx, que só depende de x, vezes quem? X sobre o teto de x mais 1 elevado a n. Onde eu vou botar. Quem é a constante cx? Quem é? A constante cx que aparece, quem é? É x sobre 1
vezes x sobre 2, vezes quem? X sobre o teto de x. E quem é a constante dx? A constante dx é a constante cx, constante que não depende de n, dá a constante em relação a n, sobre o quê? Sobre x dividido pelo teto de x mais 1 elevado a teto de x. Teto de x é um número inteiro. Tá? Então, agora veja o seguinte, ó. Tá? Como o x é positivo, como o x é positivo, porque eu estou pegando o x positivo, e o x é menor que ou igual ao teto de x, que todo número é menor ou igual a esse teto, então isso aqui é menor que o teto de x mais 1. Então, como eu tenho isso, tá? Tem-se que x dividido pelo teto de x mais 1, se você divide tudo pelo coisa, x, tá aparecendo aqui, tá, ó, x, tá aparecendo tudo, x sobre o teto de x mais 1 vai ser maior do que 0 e menor do que 1. Então, como isso aqui é verdade, você vai ter isso. Logo, o limite com n tendendo ao infinito da constante dx vezes quem? X sobre o teto de x mais 1 elevado a n, esse limite é quanto? 0. Porque o limite dessa sequência aqui é 0. Esse é o limite da sequência geométrica. A razão é um número entre 0 e 1. Então, esse limite é 0 multiplicado por uma constante, esse é o limite em n. Vou botar aqui só uma vez. Lembre-se que é sempre o limite aonde? Em n. Tá? Então, esse limite é 0. Ora, mas você olha para cá, ó. Aplica o teorema do confronto. Você tem isso menor do que isso, menor do que isso, a partir de um certo n. Qual é o n? Para todo n maior que o teto de x. Ou seja, para todo n maior que ou igual ao teto de x mais 1, você tem essa, ó, para todo n a partir do teto de x mais 1, você tem essa desigualdade. Qual é a conclusão? Pelo teorema do confronto, o limite dessa é 0. Por quê? Limite aqui é 0, limite aqui é 0. Tá? Então, portanto, pelo teorema do confronto, o limite de x elevado a n sobre n fatorial, isso é igual a quanto? A 0.